Olá, meu nome é Gabriel Pereira Coelho e juntamente com meu colega Werner Colégio da Costa iremos apresentar o nosso primeiro trabalho para a disciplina de conjuntos e lógica. Este vídeo tem como objetivo apresentar a resolução na questão 7 do capítulo 2 do livro de Iniciação à Lógica Matemática, do autor Edgar de Alencar Filho. O enunciado é o seguinte: sejam as proposições P, Carlos fala francês, Q, Carlos fala inglês, e R, Carlos fala alemão, traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições. Carlos fala francês ou inglês, mas não fala alemão. Carlos fala francês e inglês, ou não fala francês e alemão. É falso que Carlos fala francês, mas que não fala alemão. É falso que Carlos fala inglês ou alemão, mas que não fala francês. Então, iremos reler novamente o item A, para podermos resolver a questão. Carlos fala francês ou inglês, mas não fala alemão. Agora, iremos identificar quais as preposições que estão presentes no item A. A primeira, iremos denominar com a letra P, Carlos fala francês. Com a letra Q, Carlos fala inglês. E com a letra R, Carlos fala alemão. Primeiramente, podemos identificar a junção OU na frase Carlos fala francês ou inglês, que pode ser representada por P ou Q. Já na frase Carlos não fala alemão, temos uma negação, que pode ser representada por não R. Assim, a frase toda fica Carlos fala francês ou inglês, mas não fala alemão. Note que esse mais representa a conjunção, pois se substituirmos ele por Carlos fala francês ou inglês e não fala alemão, a frase não perde sentido. Logo, se trata de uma conjunção. Então, em símbolos, a nossa frase fica abre parênteses, P ou Q, fecha parênteses, E, não R. Note que colocamos o parêntese para a frase não perder sentido e não ocorrer ambiguidade. Já na letra B, temos o seguinte enunciado. Carlos fala francês e inglês, ou não fala francês e alemão. E podemos identificar as seguintes proposições. Carlos fala francês, identificado pela letra P. Carlos fala inglês, identificado pela letra Q. E Carlos fala alemão, identificado pela letra R. Note que em Carlos fala francês e inglês temos uma conjunção marcada pela letra E. Então temos P, E, Q. Agora em não fala francês e alemão temos uma negação e uma conjunção. Desse modo temos não, abre parênteses, P, E, R. Desse modo, olhando a proposição composta, temos Carlos fala francês e inglês, ou não fala francês e alemão. Note que esse ou marca uma disjunção. Então, em símbolos temos abre parênteses, P e Q, ou não P e R. Note que novamente usamos os parênteses para evitar ambiguidade na nossa proposição. Agora meu colega Werner irá dar continuidade à resolução das questões. Na letra C temos a seguinte proposição composta. É falso que Carlos fala francês, mas que não fala alemão. Deixaremos de lado momentaneamente a parte de negação. É falso que. Ela vai ser representada pelo símbolo de negação. No restante da frase temos as seguintes proposições simples. Carlos fala francês, que é representado pela letra P, e Carlos fala alemão, representado pela letra R. No caso da segunda proposição, representada pela letra R, ela está sendo negada na frase. Nesse caso, adicionaremos o símbolo de negação antes da proposição. A proposição é R, então colocaremos o símbolo antes do R. E ficará não R.
Então, na frase Carlos fala francês, mas que não fala alemão, percebemos que há uma conjunção entre as duas proposições Carlos fala francês e Carlos não fala alemão. Adicionaremos então o símbolo da conjunção. Ele ficará entre as duas proposições P e não R, ficando P e não R. E para finalizar, a frase diz que isso tudo é falso. É falso que Carlos fala francês, mas que não fala alemão. Então usa-se o símbolo de negação seguido do que se quer negar entre parênteses. Agora na letra D temos a proposição composta. É falso que Carlos fala inglês ou alemão, mas que não fala francês. E estão presentes as seguintes proposições simples. Carlos fala francês, representado pela letra P. Carlos fala inglês, representado pela letra Q. E Carlos fala alemão pela letra R. Na frase Carlos fala inglês ou alemão, temos o que caracteriza uma disjunção entre as proposições Q, falar inglês, e R, falar alemão. Então utilizamos o símbolo de disjunção entre elas, ficando assim Q ou R. A frase diz também que Carlos não fala francês. Sendo a letra P a proposição que diz que Carlos fala francês, utiliza-se o símbolo de negação antes da proposição, indicando que ele não fala francês. E ela é em conjunto com a proposição Carlos fala inglês ou alemão, então utiliza-se o símbolo de conjunção entre elas, ficando Q ou R e não P. E para finalizar, adicionamos o símbolo de negação, já que ele nega isso tudo, dizendo que é falso que Carlos fala inglês ou alemão, mas que não fala francês. O símbolo de negação fica antes de toda a proposição, indicando que tudo isso está sendo negado.